necessário perseverar na palavra, na vida, na carreira, na caminhada com Cristo Jesus. É necessário perseverar, não esmorecer jamais. Salmo 81, queridos irmãos, Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança ao Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando alcançou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi e os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora, Deus, que abrimos Tua palavra, que lemos, ó Deus, os textos sagrados, suplicamos que o Teu Santo Espírito venha se repousar sobre nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo nossos corações a compreender a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque sabemos, ó Pai querido, que o Senhor deseja o perfeito louvor, o Senhor nos chama para sermos verdadeiros adoradores ao Senhor. Toma as nossas vidas nesta hora, ilumina nossas mentes, nossos corações a compreender Tua palavra, para que ao sairmos daqui possamos viver a Tua palavra com poder e com ousadia. Assim que eu oro ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muitos começam bem a vida com Cristo, mas não sei por que no meio do caminho desanimam. No meio do caminho deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de ler a Bíblia, deixam de frequentar a igreja, deixam de ter comunhão com o Senhor. Mas essa história não é nova, nós estamos lendo aqui o Salmo, dizendo justamente sobre isso. Eles ouviram e Deus fez o milagre. Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Olha que coisa maravilhosa. Fez brotar a água da pedra, água pura, para que eles pudessem beber. Ele os alimentou no meio do deserto.
Ele fez com que eles passassem com o pé a seco no meio do mar, no meio do rio. Deus fez coisas grandiosas sobre a vida do povo de Israel. Mas o que o povo de Israel fez? Virou as costas para Deus. E esse é o grande problema, e esse é o grande perigo da vida cristã. Muitos crentes viram as costas para Deus. Muitos crentes deixam de viver na presença do Senhor. Deixam de perseverar no caminho do Senhor. E o que ocorre com suas vidas? Ocorre desespero. Ocorre angústias. Ocorre destruição. Ocorre infelicidades. Infelizmente, nós temos uma grande tendência a deixar de olhar para Deus. Mas que em 2023 eu e você tenhamos o propósito de olhar para Deus todos os dias. Amém, irmãos? Olhar para Deus, adorar somente a Deus. Não adorar outros deuses, não permitir que nada ocupe o nosso coração, na nossa mente, o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Não vamos permitir. Vamos olhar para Deus, vamos perseverar. Quando nos aproximamos do Senhor, o que nós recebemos? Você já teve aquela experiência de quando você estava assim meio triste, angustiado, você chegou lá pertinho do Senhor, orou, e de repente você levantou, você estava aliviado? Por que nós não fazemos isso todos os dias? Que em 2023 nós possamos nos aproximar do Senhor, em perfeita adoração, buscando em espírito e em verdade, que nós não cometamos o erro de Israel, do versículo 11 e 12, mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Queridos irmãos, muitos crentes deixam de ser fiéis a Deus. Muitos crentes deixam de ser fiéis a Deus. E nesse tempo nós estamos vendo crentes que parece que estão enfeitiçados. Enfeitiçados com o mundo. Enfeitiçados querendo comprar bênçãos e mais bênçãos. São crentes que são um poço sem fundo. Deus os abençoa, mas eles querem mais bênçãos. É interessante. Aquele que um tempo atrás cantava músicas até certo ponto bonitas. Uma vez ele cantou: o melhor de Deus está por vir. Eu não creio nisso, que o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus é Cristo Jesus, amém? Então eu não espero nada de novo nesse ano, assim, um melhor de Deus para a minha vida. O melhor de Deus é Jesus Cristo, eu já conheço, amém? Então o que eu quero em 2023 é estar mais perto de Jesus. O que eu quero em 2023 é ser mais parecido com Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente fala. Nós, como crentes, não podemos dar brecha em nossas vidas. Nós não podemos dar brecha em nosso lar, em nossa família. Nós precisamos ser guardiões da palavra, guardiões da palavra de Deus dentro do nosso lar. Eu vejo que existe hoje pais omissos. Pais omissos, que não repreendem os filhos. Se o seu filho está no caminho errado, o seu papel como pai é repreendê-lo, trazer a disciplina. É isso que está falando nesse texto. Ele está dizendo sobre isso. Se Israel me ouvisse, se Israel me obedecesse, teria evitado um monte de problema, teria evitado um monte de dificuldades. Ensine o seu filho a obedecer a Deus. Mas eu vejo que nós estamos vivendo uma época
que as pessoas não querem obedecer. Então aí começa a inventar um monte de coisas, né? Então, o espírito de rebeldia é muito grande. Eu acho que nós vivemos uma sociedade com uma síndrome luciferiana muito violenta nesse tempo. A subversão dos valores, a subversão da verdade. As pessoas estão subvertendo a verdade, as pessoas não querem aceitar a verdade. E começam então a criar teorias. Quantas teorias novas estão sendo criadas, inventadas, para tentar justificar o quê? A vida pecaminosa, a vida de quem não obedece a Deus, a vida de quem não está buscando a Deus. Aí inventa ideologia de gênero, aí inventa linguagem neutra, aí inventa tudo subversão da verdade, tudo rebeldia. Crentes que estão enfeitiçados com essa maldita síndrome luciferiana. Isso veio do inferno, irmãos. Isso veio do inferno. O que tem de menino, adolescente com confusão sexual? O que tem de mulher, menina com confusão sexual? Por quê? Uma tal de uma psicologia positiva. A palavra de Deus fala de uma psicologia só, querido irmão. A psicologia da palavra de Deus. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz assim: disciplina o teu filho, corrige o teu filho desde cedo, ensina o caminho em que ele deve andar. Qual o caminho que você vai ensinar o seu filho, que você coloca o seu filho para que ele ande? Então a gente está vivendo tempos terríveis. Oh, meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos. Nunca se suicidou tantos jovens no Brasil como se suicida agora por conta dessas confusões. O irmão Rodrigo trabalha no corpo, no bombeiros. Chega final de semana, quantos casos de jovens que tentaram suicídio? Irmão, você não precisa, faz uma análise. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Faz uma experiência. Faz uma experiência. Pega sábado e fica ali na porta do Hugo. A partir das 18 horas sai de lá meia-noite. E fica só perguntando para as ambulâncias que estão chegando lá. Se é jovem, provavelmente vai ser um jovem, um menino, a predominância é isso. Cheio de drogas. E muitos que tentaram suicídio. As meninas que vão chegar lá, porque tentaram suicídio. Se você não contar uns 10, você pode vir falar aqui, ó, pastor, o senhor está errado. 10 é o mínimo. 10 é o mínimo. Dá para você entender? Coração obstinado, o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Que tristeza, que tristeza. Aqui é a recomendação, então, do salmista. As palavras do Senhor. Se o meu povo apenas me ouvisse. Infelizmente, isso tem acontecido no meio das igrejas. Infelizmente. Infelizmente. Porque muitos crentes estão deixando de ouvir a palavra de Deus. Estão preferindo ouvir os filósofos famosos da época. Estão preferindo ouvir séries e mais séries. Hoje eu estava falando. Não tem um filme que você assista hoje que não venha contaminado com ensinos
demoníacos, ensinos para desconstrução familiar e para desconstrução da heteronormatividade, levando as pessoas a um caos de vida. Por que Deus permite isso? Porque Deus quer ver no meu coração e no seu coração o desejo de ouvir a voz de Deus. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? A gente ouve a voz de Deus lendo a Bíblia, irmãos. Lendo a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Nós disparamos e vai estar todo o domingo. Vai estar lá no Instagram da igreja, no Facebook. Eu vou estar disparando na segunda-feira para você fazer a leitura bíblica do ano. Para você ler a Bíblia, leia a Bíblia. Tem filhos? Senta e faz ler a Bíblia. Todos, dentro da sua casa. A prevenção é essa: se o meu povo apenas me ouvissem. Como vão andar no caminho se não ouvem a palavra de Deus, se não escutam a palavra de Deus? É ouvir. Qual que é a bênção da gente seguir e se submeter a Deus? Olha o cuidado de Deus. Verso 14. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. A gente vê uma derrocada moral na nossa sociedade. Muitos acham que a mudança e a transformação da sociedade virá por meios políticos, por meio de forças. Mas eu creio que a grande mudança que sempre ocorreu ao redor do mundo, aquilo que faz a grande diferença em uma nação, e você pode pegar isso em toda a história da humanidade, é quando homens e mulheres decidem ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus. O que vai ocorrer? Vai ocorrer avivamento. Amém, irmãos? Avivamento. Eu quero ver um avivamento do Senhor em 2023 na nação brasileira. Quantos aqui querem ver? Eu quero ver, fala comigo. Eu quero ver um avivamento em 2023. E isso vai começar na minha vida, tem que começar na sua vida. Ouvir a palavra de Deus, corrigir, abrir mão daquilo que a gente tem que abrir mão, corrigir os nossos passos, buscar a Deus e começar a fazer esse louvor que está aqui, o louvor que exalta a Deus, o louvor que é para o Senhor Jesus, não é para homens, o louvor que é do Senhor, que é de Deus, que é para a glória dEle. Deus quer nos abençoar, irmãos. Ele quer abençoar a nação brasileira também. Mas o povo de Deus tem que ouvir a palavra de Deus, tem que buscar a Deus, tem que adorar o único e verdadeiro Senhor, e aí nós veremos o avivamento. E o avivamento vai acontecer o que, irmãos? Conversão genuína, amém, irmãos? Eu quero ver pessoas se convertendo. Como vão se converter se não há quem pregue? Quem que tem que pregar? Eu e você, amém? Eu e você que temos que pregar o Evangelho, todos os dias, todos os instantes. Nós precisamos pregar o Evangelho em 2023, nós precisamos ler a palavra de Deus em 2023, nós precisamos nos comprometer em obedecer ao Senhor, buscar o Senhor, porque esse é o tempo que nós vamos achar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, irmãos, e invocai-o, porque Ele está perto. Ele está perto de nós e nós precisamos buscá-lo, e nós precisamos buscar ao Senhor. Mas eu quero ler novamente essa advertência do salmista: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Deus não força ninguém. Deus não vai te forçar.
Não vai forçar nem a mim, nem a você. O que Deus quer é compromisso. Crentes comprometidos. Crentes responsáveis. Crentes que vestem de fato a camisa do reino de Deus. Crentes que são comprometidos com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Um dia desse, um irmão virou e falou assim para mim. Falou para uma outra pessoa e essa pessoa me deu o testemunho. Virou e falou assim: pastor Carlos não tem historinha lá no púlpito dele, não. Lá é só a Bíblia. Eu falei, glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero ler versos assim. Eu quero ser desafiado por Deus, irmãos. Quando eu li esse versículo, eu me senti desafiado pelo Senhor. Eu senti Deus me desafiando. Carlos, o coração do meu povo está obstinado. O coração do meu povo está querendo viver só para dentro de si. O coração do meu povo tá mesquinho. O coração do meu povo não está querendo viver a minha palavra. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos um desafio em 2023. Não termos um coração obstinado. E olharmos para o Senhor. E obedecermos a palavra de Deus. Não fique um dia sem ler a palavra, não fique um dia sem orar, não fique um dia sem falar de Jesus Cristo para alguém. Vamos falar de Jesus Cristo para as pessoas, vamos falar do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Próximo domingo, nós já vamos ter aqui os folhetos para esse ano de 2023, queridos irmãos. Vou pegar aqueles das porções da palavra de Deus e vou deixar ali. Vamos andar com os folhetos, vamos entregar os folhetos, vamos distribuir os folhetos nas casas, conversar com as pessoas, falarmos de Jesus Cristo para elas. É Jesus Cristo quem salva, irmãos. É Jesus Cristo quem liberta. É Jesus Cristo quem traz paz à alma humana. É Jesus Cristo que cura. É Jesus Cristo que restaura a família. É Jesus Cristo. Eu nunca vi algo tão poderoso como o Evangelho. Você conhece algo que é tão poderoso como o Evangelho? Que é capaz de fazer com que uma pessoa que era totalmente entregue à devassidão se torne uma pessoa respeitada, de honra. Uma pessoa que era entregue ao álcool, preso nos vícios e de repente se transforma num pastor, num homem de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder. Eu quero ver um avivamento, irmãos. Essa é a minha oração desde os meus 13 anos de idade. Quando eu fiquei sabendo dessa história de avivamento. Olha, 11 homens. 11, nós temos quantas pessoas aqui nessa noite? Temos aqui 5, 10, somos em 11. 11 homens, 2000 anos atrás. 11 homens, 2000 anos atrás. 11 homens, ouviram a palavra e viveram a palavra nos seus dias. E viveram a palavra de Deus todos os dias. E uma multidão foi se convertendo. Em menos de 200 anos, aquele que era o maior império, o império mais poderoso, se curvou ao Evangelho de Cristo Jesus. 1500, 1400, século XIV, século XV. Era uma devassidão, depravação. Um homem decidiu falar: eu não quero que a igreja seja um local que fica roubando as pessoas. Um homem pega, escreve isso e coloca lá na porta da capela dele. E causou uma revolução que virou a Reforma Protestante. Dá para você entender, querido irmão, querida irmã? Nós não precisamos de multidões, nós precisamos de joelhos.
joelhos que oram verdadeiramente a Deus, homens e mulheres que se dobram e creiam verdadeiramente no poder de Deus, que creiam nessa palavra. Que ao terminar 2023, o Senhor não venha falar esse verso do Salmo 81 para as nossas vidas. O meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Feche os seus olhos, ora ao Senhor e peça a Deus um avivamento espiritual na palavra, poderoso do Senhor Jesus Cristo, na sua vida, na sua família, na nossa igreja, na nossa cidade, nesse país. Creia que o nosso Deus é poderoso, e Ele é. Ele fez milagres poderosos para o povo de Israel. Ele fez milagres na minha vida. Ele fez milagres aqui nessa igreja. E Ele vai fazer milagres em 2023. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração e desejarmos ser verdadeiramente cheios do Espírito Santo dele. Santo Deus e eterno Pai, nos colocamos rendidos ao Senhor neste momento e peço-te, ó Santo Deus, que nós sejamos o povo verdadeiro que te adora em espírito e em verdade, o povo que tem prazer na tua palavra e nela medita de dia e de noite, o povo que entende o seu compromisso, a sua missão de pregar o Evangelho, o povo que anseia a volta do teu Filho, Maranata, ó Pai querido, e se prepara, não como aquelas virgens impropérias, ó Pai querido, mas como aquelas virgens preparadas, que estavam ali com seu azeite, e não acabou o azeite, mas estavam ali preparadas, pregando, anunciando, preparadas na tua palavra. Ó Pai querido, derrama do Teu Espírito, para que possamos Te buscar verdadeiramente, para que possamos viver, ó Deus, verdadeiramente para o Senhor, para que possamos viver a Tua palavra, ó Pai querido. Desperta, aviva a Tua igreja, aviva no Senhor na Tua palavra, aviva no Senhor para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém.